Boa noite a todos, prezados irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família, que Deus nos dê graça, para nós vencermos, esse tempo que estamos vivendo, uma coisa que impensável, nunca poderíamos imaginar que nós passaríamos por um tempo deste, né? De estarmos isolados praticamente do mundo, apesar que a gente percebe que já muitas coisas estão se normalizando de uma maneira muito menor, né? Mas a gente percebe, hoje eu moro aqui em São Bernardo, precisei dar uma saída, já algumas lojas abertas, né, no centro aqui de São Bernardo, vão voltando. Mas eu estava até comentando com a Sueli, minha esposa, até quando nós estaremos, por exemplo, com uma máscara no rosto, né? Será que ainda muito tempo ainda temos essa máscara, né? Mas, amados, acima de tudo, dessa situação, graças a Deus que nós podemos olhar para Deus, onde Ele nos dá força, nos dá graça para nós vencermos esse tempo, né? Eu não posso dizer que nós estamos vivendo uma das profecias. Jesus disse que nos últimos tempos haveria terremotos, Daniel disse que a ciência se multiplicaria, e uma das profecias de Jesus, lá no final de Mateus, diz que haveria pestes, né? A peste refere-se a doenças, né? E fatalmente neste século, né? Muitas doenças quase que praticamente incuráveis surgiram. E esta agora, para essa grande surpresa da humanidade, né? Mas vamos olhar para Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Que Ele nos ajude, que nós possamos vencer esse tempo, olhando para Jesus. Que Deus nos abençoe. Aproveitando esse assunto, ainda falando de Jesus, eu quero falar, o tema desta noite é este: Jesus se entregou por nós. É um tema bastante simples, todo mundo sabe disso, né? Mas é o tema desta mensagem que eu quero deixar para os amados irmãos, que consta lá na palavra do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20. É apenas um versículo que eu quero compartilhar com os amados irmãos, mas é uma expressão do próprio coração do apóstolo Paulo, algo que ele escreve que estava dentro dele, não somente para escrever e edificar, por exemplo, aos crentes, aos irmãos da igreja lá da Galácia, né? Mas também escrever aos irmãos Gálatas, como é o tema do livro, né? Aos Gálatas. Mas ele está falando alguma coisa dele, não somente trazendo um tipo de ensinamento, né? Ou uma palavra de conforto, mas ele ali expressa alguma coisa que está dentro dele, mas também trazendo posso dizer, uma mensagem de edificação que estava dentro dele. Então, Gálatas 2, versículo 20, Paulo assim escreve: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, os irmãos percebem que é uma expressão do coração de Paulo, daquilo que ele sentia, daquilo que ele vivia também, mas também ele demonstra uma esperança maravilhosa e uma certeza tão grande da pessoa de Jesus que habitava nele.
a fé, no finalzinho ele diz, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse finalzinho destaca realmente a fé e o porquê Paulo ele viveu uma vida posso dizer, de muito sofrimento, mas se tornou o grande evangelista, né, daquela época, o grande missionário, posso dizer, né? Jesus foi o missionário que sai de Jerusalém e ele parte para alguns países da Europa e da Ásia para pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas eu quero falar sobre a última frase, né? Ele diz assim, o Filho de Deus que me amou, mas que se entregou a si mesmo por mim. Eu quero falar alguma coisa sobre este fato que Jesus, ele não foi simplesmente preso. Foram em busca dele e o prenderam para crucificá-lo, para condená-lo, mas a Bíblia aqui diz de maneira diferente. Jesus não foi preso porque Jesus era o Filho de Deus e todo o poder de Deus habitava nele. Ele poderia agir de outra forma, mas na realidade, até Paulo enfatiza isso, diz que Jesus, o Filho de Deus, se entregou a si mesmo por mim. E na realidade Paulo estava representando não simplesmente a si próprio, mas ele representava a própria igreja de Jesus. Paulo representava a cada um de nós na realidade, né? Por isso que eu coloquei como tema desta mensagem, e eu quero que você sinta também esta alegria de você ser participante desta grande realidade que o Evangelho nos traz, que Cristo se entregou por você também. Cristo se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Eu creio que você poderia dizer também, Jesus, o Filho de Deus, me amou um dia e se entregou por mim. Graças a Deus por isso. Amados, um belíssimo tema este, né? Belíssimo texto, porque ele faz parte da nossa própria vida, a nossa vida pessoal. E, amados, nós temos que ter esta convicção de cada um de nós, né? Porque às vezes tem pessoas que balançam, né, na sua fé quando vem as tribulações, mas que nunca nós possamos nos esquecer que Jesus nos amou e se entregou por nós. Ele é fiel naquilo que ele começou a fazer por nós. Eu gostaria ainda, dentro desse assunto que Jesus se entregou por nós, eu quero falar ainda alguma coisa do histórico, do fato de quando Jesus decidiu, porque havia chegado o tempo dele, havia chegado o tempo da cruz. Então Jesus ele toma algumas atitudes para se conduzir no plano de salvação de cada um de nós. Jesus precisaria se entregar numa cruz, derramar o seu sangue precioso para a purificação dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna, a salvação. Eu gostaria ainda, usando a palavra de Deus, gostaria de ler ainda dentro desse assunto, né, a caminhada de Jesus até a cruz. Lá em Lucas, capítulo 18, eu quero ler do versículo 31 ao versículo 34. Lucas 18, 31 e 34.
diz aqui que Jesus, ele anuncia, talvez os discípulos ainda não tinham entendido bem que ele deveria se entregar numa cruz. Não é possível, Senhor. Pedro se exasperou, mas aqui em Lucas 18:31 diz que Jesus, ele anuncia a sua paixão aos seus discípulos. Vai se concretizando o fato da sua entrega numa cruz. E diz assim então o texto: E Jesus, tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes ou aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles de nada disso entendiam. Os discípulos não podiam entender todo esse sofrimento, esta prisão e este sofrimento. Os discípulos não podiam entender. Eles viam em Jesus um homem poderoso de fazer milagres, de ter domínio, né? O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, de ter domínio sobre todas as coisas. Eles não imaginariam que Jesus, um homem deste, né? O Filho do próprio Deus, o Deus homem, ele se entregaria na mão, posso dizer, dos ímpios, dos pecadores, e sofrer todo esse tipo de sofrimento. Então diz o versículo 34 que os discípulos nada disso entendiam. E essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que Jesus lhes dizia. Jesus, ele relembrava o que os profetas já haviam escrito, principalmente o profeta Isaías, né? Jesus seria entregue aos gentios, Jesus seria escarnecido, Jesus seria injuriado, Jesus seria cuspido, Jesus seria açoitado e finalmente Jesus o matariam. Mas aqui também há uma grande notícia, que ele ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos infelizmente não entenderam, né? E Jesus então caminha para Jerusalém, onde a cruz o espera. Jesus caminha para Jerusalém, onde a cruz o espera, para a redenção e perdão de todos nós, que aqui estamos. Jesus caminha para Jerusalém, como diz o texto, né, em Lucas 18, caminha para se entregar por nós. Essa é o tema da nossa noite. Jesus se entregou por nós, caminha para se entregar por nós. Mas eu quero dar também uma notícia agradável, né? Dentro do ministério maravilhoso de Jesus Cristo. E eu quero falar alguma coisa até sobre um pouco de geografia, né? Jesus caminha para Jerusalém. Porém, ele caminha para Jerusalém, ele caminha para o lugar da cruz, e ele está caminhando, nós não sabemos a distância ainda, não procurei saber. Ele sai onde estava então, diz que Jesus morava em Cafarnaum, talvez sai de Cafarnaum, caminhando para Jerusalém. Mas acontece um fato interessante, né, dentro da geografia ali daquele lugar. Acontece que entre a saída posso dizer talvez Cafarnaum, de onde ele estava, até chegar antes de Jerusalém, há uma cidade chamada Jericó, conhecida de todos nós. Cidade de Jericó. E Jesus, ele, de alguma forma, ele para, talvez na entrada daquela cidade,
caminhando para Jerusalém, caminhando para a cruz. Jesus parece que dá uma parada na sua caminhada e Jesus entra em Jericó. Não sei se ele adia um pouquinho a sua chegada em Jerusalém, dá um tempo, como nós dizemos na nossa linguagem, e ele entra na cidade de Jericó. E o que é que Jesus encontra logo na cidade de Jericó? Jesus encontra o cego Bartimeu. Talvez na mente de Jesus, que caminhava para a sua prisão e para a sua crucificação, talvez ele, vendo Jericó e conhecendo os habitantes de Jericó, talvez na sua mente ele poderia dizer: ainda há tempo para milagres. Poderia até tomar como tema dessa mensagem esta palavra: ainda há tempo para milagres. Estou caminhando para a cruz, mas ainda há tempo para milagres. E Jesus entra na cidade de Jericó. E o que é que Jesus encontra logo entrando na cidade de Jericó? Jesus encontra o cego Bartimeu, tão conhecido de cada um de nós, quantas vezes é pregada, né? A primeira pessoa que Jesus encontra é o cego Bartimeu. E eu quero ler ali em Marcos, no capítulo 10, porque Bartimeu lhe começa a gritar. Ele percebe que é Jesus que está entrando ali, e Bartimeu começa a gritar. E já uma pequena multidão, imagine só você, Jesus continua a fazer milagres, e uma pequena multidão já se acerca de Jesus, e certamente há um barulho, uma glorificação ao nome do Senhor Jesus, que era conhecido. E no versículo 47 a 52, 46 a 52, eu quero ler ainda, que rapidamente, ganhando tempo, diz que depois foram para Jericó. No meio do caminho entram em Jericó. E saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, ou entrando, uma grande multidão, no meio de uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que Jesus o Mestre te chama. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, agora eu quero que você guarde essa expressão. Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? Guarda essa expressão também. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa maravilhosa, né? O clamor daquele homem: Jesus, tem misericórdia de mim, né? Para o Bartimeu: tem bom ânimo, o Mestre te chama, né? Eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Diz que aquele cego lançou para trás de si. Quando ele se levanta, ele joga a sua capa para trás de si, ou joga a sua capa no chão e foi ter com Jesus, e caminha, talvez amparado, com alguém, para que ele se aproximasse de Jesus antes da sua cura.
E alguns anos atrás eu fiz um comentário, procurei algum comentário e dizia que esta capa que o Bartimeu ele vestia era uma capa daqueles que tinham a cegueira. Era, vamos dizer, quase que um uniforme ou uma roupa que destacava um mendigo, um cego. E quando as pessoas passavam, dizia a história, né? Que os mendigos, os cegos, vestiam-se de uma maneira, vou dizer, especial, destacando, né, a sua triste história. Mas diz que quando Jesus chama o cego, ele joga para trás a sua capa, que talvez representava a sua cegueira, representava a sua mendicância. E eu creio no meu coração que ele caminha para Jesus para não somente receber a cura da sua cegueira, mas ter agora uma nova vida. Historicamente, profeticamente, nós podemos dizer que quando Jesus nos chamou, nós lançamos para trás das nossas costas a nossa capa dos nossos pecados, da nossa vida do passado. Um novo tempo estava à nossa espera, assim como um novo tempo estava para Bartimeu. E Bartimeu recebe a cura. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu viu, enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Outra coisa muito importante também é esta, né? Ele enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. Outro detalhe que eu quero falar com os irmãos: quando Jesus toca em nossas vidas, Jesus perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades, nós devemos fazer como Bartimeu, seguir a Jesus. Seguir a Jesus pelo caminho. Mas ainda havia outros milagres na cidade de Jericó, que eu quero compartilhar com os irmãos. Agora eu quero ler lá em Lucas, ainda na cidade de Jericó, ainda da prisão em Jerusalém, ainda da crucificação na cruz do Calvário. Ainda em Jerusalém, Jesus encontra no capítulo 19 de Lucas, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10, é importante que nós leiamos a Bíblia para compreender mais de perto, né? Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, naquele dia fatídico da sua prisão, antes da sua prisão, Jesus entra em Jericó e eis que ali havia, logo no começo talvez da cidade também, após o cego é o primeiro momento. Um segundo momento, Jesus encontra Zaqueu. Havia ali um varão chamado Zaqueu, e esse era um chefe dos publicanos e era rico. É importante dizer que o publicano era um tipo de um cobrador de impostos, que cobrava, era um empregado dos romanos, inimigos patentes, né, que subjugavam os judeus. E nós vamos ver que ele não era muito querido também, né, pela sociedade. Era um pecador. Diz ali que ele era um chefe dos publicanos, chefe daqueles cobradores, né? Mateus também era um publicano, se tornou um discípulo de Jesus, né? E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Uma grande multidão estava ao redor de Jesus e Zaqueu queria encostar ali e não conseguia ver, porque era um homem de pequena estatura. E de repente ele vê que Jesus está andando num certo caminho e ele olhou lá para frente e ele viu ali uma árvore, uma figueira. O que ele fez? Ele sai então correndo na frente daquela multidão, Jesus no meio, logo na frente daquela multidão. Diz o texto que ele, correndo adiante, ele sobe ali uma figueira
e fica pendurado ali, talvez num galho, porque queria ver Jesus, porque havia Jesus de passar por ali. Impressionante, diz o texto, que Jesus vem caminhando, e quando Jesus chega exatamente embaixo daquela árvore, Jesus para. E diz o texto, e olhando Jesus, chegando àquele lugar, e olhando para cima, Jesus viu a Zaqueu e disse-lhe. Jesus não conhecia Zaqueu, Zaqueu não conhecia Jesus oficialmente, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. E Jesus o chama pelo seu próprio nome. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E aquele homem, aquele pecador, né, condenado pela população ali, o cobrador de impostos, perdão, ele apressa-se, desce correndo ali daquela árvore, e ele recebe a Jesus, diz aqui, gostosamente, alegremente. Zaqueu recebe a Jesus, porque Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero pousar em sua casa. E ele o recebe com muita alegria. E vendo todos isto, as pessoas murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Era um pecador mesmo conhecido, um homem que era errado, fazia coisas erradas, né? Eu posso trazer, talvez trazendo para o nosso tempo, muitas pessoas que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus e não admitem lá que o fulano ou a fulana, que era um pecador notório ali na cidade ou no bairro, falei, agora o fulano ali era um maior pecador, fazia isso e aquilo, seus pecados, conhecido pelos seus pecados, e agora virou santo, porque agora está lá na igreja e diz que agora é um cristão. As pessoas às vezes não entendem o que Deus pode fazer. Paulo escreve que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Somente o Senhor Jesus pode transformar o pecador numa nova criatura. E foi o que aconteceu com todos aqueles que creram em Jesus, que é a própria Bíblia, e não somente a Bíblia, mas é um fato. Existe hoje milhões e milhões e milhões de pessoas que eram grandes pecadores e se tornaram santos, lavados pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Você que nos ouve, creia nisso. Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então diz que toda aquela população, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador, de um pecador notório, conhecido ali da cidade. Mas Zaqueu já estava sofrendo uma transformação, e diz o versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo de quadruplicado. Eu fiz até uma leitura na Bíblia, no livro da lei, num dos livros da lei, e dizia quando alguém tinha roubado, enganado alguém, deveria devolver, na lei de Moisés, deveria devolver 4 vezes a mais. 4 vezes a mais. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, se eu não me engano, está escrito lá em Êxodo 22, alguma coisa assim. E ele fez exatamente aquilo que deveria fazer. Segundo a lei de Moisés, ele, como um judeu, devolveu, e ele ia devolver, se ele havia enganado alguém, ele ia devolver 4 vezes a mais, cumprindo assim a lei. E Jesus, então, vendo aquele homem, aquela mudança, a felicidade que entrou no seu lar, Jesus poderia dizer: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Naquele dia, Jesus estava salvando a Zaqueu e a sua família. Veio salvação a esta casa, a esta família, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus termina então
este momento, né? Ele estava na casa de Zaqueu e Jesus termina com essa palavra: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, né, nos nossos pecados, andando conforme a nossa vontade, mas Jesus, de uma maneira maravilhosa, ele veio também para nos salvar. Mas Jesus tem que sair de Jericó. 2 milagres maravilhosos, a cura do cego, a transformação de Zaqueu e sua família. Mas Jesus tem que caminhar para Jerusalém. E finalmente, Jesus chega em Jerusalém. No capítulo 22 do mesmo Evangelho segundo São Lucas, eu quero ler com os irmãos do versículo 39 a 46, para que se cumpra o tema da nossa mensagem: Jesus se entregou por nós. Lucas 22, 39 a 46. E antes, ali começa o seu sofrimento. E antes da cruz, Jesus se entregou. Se Jesus quisesse, ele poderia se esconder, jamais poderiam pegá-lo, encontrá-lo. Mas Jesus se entrega para que você, inclusive, estivesse ouvindo essa mensagem, para que eu pudesse estar pregando essa mensagem. Jesus então se entrega, caminha para Jerusalém. E diz o texto que antes da sua prisão, Jesus ele se dirige ali ao Getsemane. Lucas 22, 39. Saindo chegando ali em Jerusalém, ele vai para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou ali, aquele lugar, Jesus disse para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. E Jesus se afastou dele cerca de um tiro de pedra, uma certa distância, e Jesus se pôs de joelhos e orava, se preparando e agoniando-se pelo momento da sua prisão e, consequentemente, do seu sofrimento. E ele dizia na sua oração: Pai, dirigia-se a Deus, o Pai eterno, se queres, Pai, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia do tamanho do seu sofrimento, e como homem ele diz: passa de mim esse sofrimento. Mas finalmente ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, ó Pai, mas se faça a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e pondo-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam pela sua face e pelo seu corpo, e chegavam ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre a palavra Getsemane. A palavra Getsemane, ela refere-se a um lugar onde havia prensa para a extração do azeite. Era um lugar chamado prensa de azeite. E foi justamente nesse lugar, no Getsemane, que chama-se prensa de azeite, onde as azeitonas eram prensadas e eram esmagadas para produzir o azeite. Eu quero dizer que nesse mesmo lugar, onde era um lugar de se prensar para que se produzisse alguma coisa, exatamente ali foi o lugar de agonia, de tortura de Jesus Cristo, que produziu até o seu sangue. Talvez nessa agonia, de alguma forma, espiritualmente, Jesus foi prensado ali pela sua morte. O seu sofrimento começou ali.
para que também ali naquele lugar Jesus pudesse se entregar a sua vida finalmente ao Pai. Naquela oração ele também, na sua finalização, posso dizer, da sua entrega, ali Jesus entrega definitivamente a sua vida por nós. Jesus se entregou por nós, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pensando nisso, eu quero comentar uma grande profecia de Isaías, ali no capítulo 53, versículo 4 e 5, muito conhecido de cada um de nós. É uma profecia tão perfeita, né? As profecias de Isaías, 53 de Isaías, versículo 4 e 5. Isaías detalha de uma forma muito especial a entrega de Jesus para sofrer na cruz por cada um de nós. Diz assim o texto: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Exatamente isso é o que Jesus sofre na cruz, para que pudesse sofrer por cada um de nós. Eu finalizo esta mensagem, amados irmãos, lembrando-se mais uma vez o tema que nós escolhemos para esta noite. Jesus se entregou por nós. E eu quero, finalizando, e antes de orar com os irmãos, eu quero lembrar novamente o versículo tema que nos deu essa mensagem, o tema Jesus se entregou por nós, as palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gostaria que você, onde você estiver agora você possa dizer: Jesus Cristo se entregou na cruz por mim. Jesus se entregou por mim. Vamos orar. Eu quero orar por todos aqueles que estão participando dessa live, que o Senhor vos abençoe, aqueles que estão aflitos por causa desta epidemia chamada coronavírus, que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus Cristo, guarde o vosso lar, guarde a vossa família, que o Senhor Jesus não permita que essa doença possa contaminar a qualquer ente querido da sua família. Vamos orar. Se alguém estiver doente ou tocado por essa epidemia, vamos orar. Vamos repreender esse mal no poder do sangue de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero orar agora. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, e eu quero orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor visite agora cada família, cada lar nesse momento, que esta doença seja repreendida no poder do sangue de Jesus. Isaías diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Qualquer outra enfermidade seja curada no poder do sangue de Jesus. Nós falamos também do pecado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Paulo foi um pecador, mas ele pôde dizer: Jesus se entregou por mim. Ele era também um homem perdoado. Jesus entra nos lares, opera maravilhas, cura os doentes. No poderoso nome de Jesus é que nós oramos, desde agora para sempre. Amém. Deus te abençoe, amado irmão, querido irmão, minha irmã, que está ouvindo esta live nesta noite. Medite tudo aquilo que nós pudemos ler nesta oportunidade, o poder de cura de Jesus, o poder de salvação
é simplesmente também lembrar do texto, muito simples, né, do tema, Jesus se entregou por nós. Diga aí você no seu lar, Jesus se entregou por mim. Deus te abençoe, até a próxima. A paz do Senhor.